Abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 18, dos versículos de 1 a 5. Levítico, capítulo 18. Hoje nós começamos uma série que vai durar todo o mês de outubro, provavelmente até o primeiro domingo de novembro, onde nós vamos estar refletindo sobre o tema Caminhos para uma vida abundante, né? Caminhos para uma vida abundante. Levítico 18, de 1 a 5, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar, diga comigo, o homem, diga mais forte, o homem ou a mulher que os praticar, viverá por eles. Ah, pastor, mas não tem o homem ou a mulher aqui no texto. É que homem aqui está no sentido de ser humano. Esse texto, ele nos fala de algo muito interessante. Ao longo do texto você percebe que por várias vezes Deus diz assim: eu sou o Senhor de vocês. Ele vai nos desafiando a viver uma vida de obediência aos mandamentos e aos decretos. Mas a primeira coisa que ele diz para o povo, o texto começa dizendo: disse o Senhor a Moisés, para que Moisés dissesse ao povo de Israel. Então Deus manda um recado, uma mensagem para o povo de Israel. E a primeira coisa que Moisés deveria dizer para o povo era: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí ele diz: não procedam como vocês viveram no Egito, nem como se estivessem em Canaã. E ele vai dizendo: vivam de acordo com os meus mandamentos, com meus estatutos, e sempre repetindo: eu sou o Deus de vocês. E isso não é por acaso. Porque quando nós vivemos segundo a nossa própria vontade, Deus não é o nosso Senhor, nós somos o nosso próprio Senhor. Deus deixa muito claro que Ele é o nosso Deus a partir do momento que nós decidimos caminhar dentro dos princípios, dos valores, dos decretos, das ordenanças dEle para a nossa vida. Interessante que Deus diz para o povo nesse momento eles estavam no deserto, eles estavam entre o Egito, onde eles tinham sido escravos, e entre a terra prometida, que era Canaã. E Deus diz para eles: não vivam de acordo com o que vocês viveram no Egito, mas também não vivam de acordo com vocês vão viver em Canaã. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: vivam de acordo com a realidade que vocês têm hoje. Vivam aquilo que eu tenho para vocês hoje. Não deixe o passado influenciar no que você vive hoje, e nem o que você ainda vai viver influenciar no que você vive hoje. Viva de acordo com o que você tem hoje, com a estação da vida que você está vivendo hoje. Tem gente que ainda está vivendo a estação do passado. Tem gente que já quer estar vivendo o futuro, quando na verdade o único dia que nós temos para viver é hoje. Amanhã ninguém sabe. Então Deus traz essa direção para o povo de Israel. E durante esse mês nós vamos falar um pouco sobre esses caminhos para uma vida abundante, porque a Bíblia diz que Jesus veio trazer vida e vida em abundância, sim ou não? Se Ele veio trazer vida em abundância, essa vida existe. E se ela existe e eu não estou desfrutando, a gente precisa entender o porquê ou encontrar a resposta. E o texto que nós vimos, ele fala que o homem, o ser humano que viver pelos princípios, pelos valores, pelos preceitos, pelos decretos de Deus, a frase no final diz: ele viverá. Numa outra tradução diz: ele encontrará vida. E essa palavra vida não é bios,
Não é vida biológica, é zoe. Ele está querendo dizer que o homem que viver pelos princípios, pelos valores da palavra, ele vai encontrar a verdadeira vida, ele vai encontrar sentido para a vida, ele vai encontrar alegria de viver, ele vai encontrar prazer em viver. Hoje tem muita gente vivo biologicamente, mas morto por dentro, porque não encontrou essa vida. Sabe, esse tema, ele é extremamente interessante, porque nós vamos ver que a primeira chave que vai abrir portas para você chegar, encontrar e desfrutar dessa vida abundante é a sabedoria. A sabedoria, ela abre portas para que você viva outras fases da sua vida. E é por isso que ele diz, portanto, os meus estatutos e os meus juízos vocês vão guardar, e cumprindo-os, o homem viverá por eles. O homem encontrará vida neles. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente lê principalmente o livro de Provérbios, porque sabedoria fala de comportamento, de maneira de se comportar. E quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente percebe, sabe, que vale a pena viver. Viver vale a pena se você souber viver. Viver vale a pena desde que você viva de maneira que você encontre a vida abundante, que você viva uma vida de sentido, uma vida de alegria, uma vida de prazer, uma vida de dificuldade, sim, mas de alegria e de prazer mesmo em meio às dificuldades. E viver essa vida abundante tem alguns caminhos, tem alguns segredos. E a vida, esse texto deixa muito claro que encontrar a verdadeira vida é você buscar no caminho da sabedoria. A vida, ela é cheia de princípios. A nossa vida, ela é conduzida, ou deveria ser. Se você quer viver uma vida abundante, o caminho é você viver uma vida de princípios. Só que quando você quebra um princípio, aquele princípio vai te quebrar. Pode ter certeza disso. Ninguém quebra princípio sem ser quebrado por ele. E nem todo mundo que quebra princípio, quebra por inocência. Tem pessoas que quebram princípios por não conhecer, e mesmo assim a consequência vem. Mas tem pessoas que pagam para ver se isso é verdade ou não. Tem gente que sabe quais são os princípios, sabe que quebrar princípio vai lhe quebrar, mas mesmo assim ele paga para ver. E aí você quebra um princípio, aí passa um ano, passa 2 anos, e você acha que está tudo bem, essa história de quebrar princípio, a gente é quebrado por ele, a conversa, está tudo dando muito certo, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu, e eu estou me dando bem, está tudo certo, e de repente a fatura chega. E ela chega com o juro do cartão de crédito, 400%. Por quê? Porque é um princípio bíblico que se você quebra princípios, você é quebrado por ele. E na vida há princípios morais, há princípios relacionais, há princípios da física, por exemplo. Se você quebrar um princípio da lei da gravidade, por exemplo, você vai se machucar, sim ou não? Porque a lei da gravidade diz que se eu me lançar daqui de cima, o peso do meu corpo vai me puxar para baixo. Isso é o que a lei da gravidade diz. E tem gente que às vezes quer pagar para ver. Eu não acredito nisso. E então, pula e você vai ver se a lei, se ela vai se cumprir ou não. E dessa mesma maneira, que você quebrando a lei da gravidade, você se machuca. Quando você quebra princípios, você também se machuca. Quando você quebra princípio, você não apenas se machuca, como você machuca outras pessoas. Quando você quebra princípio de qualquer ordem que seja um princípio relacional, seja um princípio moral, seja um princípio ético, seja um princípio espiritual, qualquer que seja o princípio, em qualquer outra esfera, você não somente se machuca, como você machuca outras pessoas. Há muitos homens, mulheres, filhos, feridos
porque em algum momento alguém quebrou um princípio. E esse princípio os quebrou, os feriu. Mas nós queremos durante esse mês relembrar princípios para que nós possamos, como a gente sempre tem falado, que uma vida de princípios gera uma vida de promessas. Cada um de nós precisamos entender que o propósito da nossa vida é estarmos em progressão. Nós precisamos entender isso. Eu acho que domingo passado eu falei um pouco sobre isso. Sabe assim, me dá, eu não sei nem a palavra que eu posso usar, mas me entristece, e eu creio que entristece a Deus, o marasmo que a vida de muitas pessoas se tornou. Sabe, pessoas que estagnaram e que vão vivendo, sabe, cada dia e não acontece nada de novo. Sabe, a gente precisa entender que nós precisamos viver a vida numa progressão de se transformar. E cada nova estação exige um novo você. O povo que estava no Egito exigia um determinado comportamento. O povo que ia estar na terra prometida seria outro. E o povo que estava no deserto seria outro. É isso que Deus está dizendo. Não vivam de acordo com o que vocês viveram no Egito, nem vivam de acordo com o que vocês vão viver na terra prometida. Vivam de acordo com a estação que vocês estão vivendo hoje. E esse novo você, ele tem que não se acomodar aos tempos, sabe? Porque para você ser relevante na época, no lugar que você está vivendo, você precisa estar vivendo de acordo com a vontade e o propósito de Deus para você hoje. Se eu estivesse vivendo hoje, se eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje, há 10 anos atrás, não teria o nível de relevância que tem. E se eu tentar viver o que eu vivo hoje, daqui a 10 anos, não tem. Por quê? Porque eu preciso entender qual é o eu que Deus quer que eu seja hoje, para eu ser relevante e fazer a diferença nos dias de hoje. Cada nova estação exige um novo você. E tem pessoas que ficaram para trás. Eu fiquei 4 dias num treinamento. Cheguei ontem à noite, preguei pela manhã, estou pregando agora. Amanhã dou aula no instituto, que vai ser online, por conta da desmontagem da igreja já. Viajo no meio de semana, prego em São Paulo, volto, se Deus permitir, domingo estou aqui de novo pregando para você de manhã e à noite. Enquanto eu descanso, eu faço lives todas as manhãs, sabe, aconselho, oriento, sabe por quê? Porque isso é leve para mim, sabe por quê? Porque eu fui criado para isso. Lá na FAO, a pastora, vou estar domingo lá na FAO pregando para você, não é aqui. Só à noite. O povo tá ligado. Tá dando certo. Mas por que eu faço tudo isso e não é um peso, não é não? Porque eu fui criado para isso, sabe? Porque eu nasci para fazer isso. É isso que eu faço com a capacidade que o Espírito Santo me deu para eu me tornar relevante hoje, sabe? E expandir o reino de Deus, porque onde quer que você esteja, Deus te chamou para ser relevante e para implantar e expandir o reino de Deus onde você estiver. Mas você só consegue influenciar se você estiver fluindo. Influenciar é fluir naquilo que Deus te chamou para fazer. A gente vive a era dos influencers. E tem gente que é influenciador nato. Tem gente que foi chamado para isso. Mas tem muito leão dentro do rio. Não sei se você já ouviu essa história. Eu ouvi do JB, ele deve ter ouvido de alguém, assim vai, porque não existe nada de novo sobre a terra. O leão, ele cai no rio, e o jacaré pega o leão, leva ele para o fundo e acaba com ele. Porque o leão na savana, ele é o rei, mas dentro do rio ele é uma presa fácil. E tem muita gente que está fora do seu ambiente, sabe, que está fora da sua área de atuação, podemos dizer assim.
Sabe, influência é você fluir por um objetivo. Você não deve buscar influência, você deve buscar viver o seu propósito, porque a influência é apenas consequência de você estar fazendo aquilo que você é apaixonado por fazer, que você faz com excelência, que você faz com dedicação, que você faz estando chovendo, que você faz tendo sol, que você faz tendo voz, que você faz sem ter voz. Ninguém influencia sem ser apaixonado, e ninguém é apaixonado se não for por aquilo que você foi criado para fazer. Então a vida abundante começa por você entender e que você precisa descobrir isso. Não adianta você ser um leão que está dentro do rio. Eu tenho, hoje já não tanto, mas nos últimos 3 anos eu mentoreei muitos pastores de muitas igrejas fora do estado e até fora do Brasil. E eu, mas a minha esposa, a gente conversava muito, e conversa muito nos hotéis quando a gente viaja. E aí eu abro um parêntese que uma vez a pessoa perguntou: pastor, por que a pastora sempre viaja com o senhor? Eu digo: porque ela é minha mulher. Deu vontade de perguntar: você quer viajar comigo para ficar no quarto do hotel comigo? É interessante, né? Aí depois meu casamento acaba, aí sabe o que você faz? Muda de igreja. E está tudo certo, você não está nem aí. Não vai fazer nenhuma ligação para dizer assim: ô pastor, sinto muito, acho que eu tive uma parcela de contribuição nisso. Porque a gente casou para estar junto, ninguém casa para ficar separado. Mas enfim, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que tem muita gente, eu agora lembrei do que eu estava falando, a gente conversando no hotel, e nessas igrejas que a gente vai e que eu mentorei, eu vi muitos pastores à frente de igrejas que era o único lugar onde eles não deveriam estar. Mas que em algum momento, por algum motivo, às vezes por alguma necessidade, se colocaram, estão como um leão dentro do rio. Tem uma cena do filme do Capitão América, no filme Avengers. Cadê os CDF aí? Aí é. Que o Capitão América, ele está falando, há um diálogo e ele está falando sobre lutar. E ele diz: eu faria isso a vida inteira, o dia inteiro. Eu brigaria o dia inteiro. Tem gente que parece que também nasceu para isso, né? Tem gente que parece que nasceu para criar confusão, para criar problema, para brigar o dia inteiro. Mas ele fala de uma maneira, por quê? Porque ele foi criado para aquilo. A questão é: qual é o seu ambiente, o lugar onde você desenvolve os seus talentos, onde as suas habilidades fluem de uma maneira poderosa, que se potencializam para a expansão do reino de Deus. O texto que nós lemos fala sobre isso. Ele diz: olha, pelos mandamentos, quem vive pelos mandamentos, pelos princípios, pelos juízos de Deus, vai encontrar vida. Todo propósito está ligado a princípio. A primeira coisa não é você encontrar seu propósito, a primeira coisa é você viver por princípio, porque se você não viver por princípio, por mais que você esteja no seu propósito, você não vai encontrar vida abundante, você vai encontrar morte. Porque se você quebrar princípio, volto a falar, você será quebrado por ele. Então a Bíblia, a sabedoria é um livro que ele vai além de qualquer perspectiva religiosa. O texto que nós lemos diz que se você pegar o que você aprende na Bíblia e colocar em prática, você vai encontrar vida. Você vai encontrar alegria, você vai encontrar felicidade, você vai encontrar prazer de viver, você vai encontrar sentido para sair da cama. Essa vida que as pessoas estão tentando encontrar no álcool, na droga, nos relacionamentos extraconjugais, na vida sexual, de tantas maneiras, ela só pode ser encontrada numa vida de princípios. É isso que o texto diz. Ele diz: o homem que viver, o homem que escolher caminhar por eles, viverá, encontrará vida. Isso se aplica a qualquer pessoa. Essa verdade, ela é universal. Porque hoje a gente vive uma sociedade onde tudo é relativo.
E fora da Bíblia não existe verdade, você sabe disso. Tudo é relativo. Só existe uma verdade hoje para quem é crente, para quem é cristão, e decidiu escolher ter a Bíblia como regra de fé e prática. Fora disso não existe verdade. Tudo é relativo. E onde tudo é relativo, o que existe é o quê? São várias narrativas acerca de notícias, onde cada um narra de acordo com seu próprio interesse. A gente está tendo um exemplo agora da guerra em Israel. Quem conhece a história desde o início sabe que Israel é vítima. Mas há canais de televisão divulgando a notícia de uma maneira que coloca Israel como vilão. Eles sabem que Israel não é o vilão, mas como a gente vive numa época onde tudo é relativo, cada um narra os fatos, as notícias, de acordo com o que é interessante para ele. Seja financeiramente, seja politicamente, seja religiosamente. Só que para o cristão não, existe uma verdade. Para o cristão existe uma verdade. E é isso que o texto vai dizer. Deus diz, Moisés, diga para os israelitas. Quem eram os israelitas? É o povo de Deus. É o povo de Israel. Nós somos o Israel de hoje. Nós somos o povo de Deus de hoje. Então essa mensagem é para nós. Ele diz, diga para eles que quem viver de acordo com meus decretos, com meus princípios, com meus mandamentos, com meus estatutos, vai encontrar vida. E eu queria tanto que você entendesse o significado dessa vida. Eu queria tanto que você entendesse a importância dessa vida. Porque se você descobrir, se você entender, você não troca ela por nada. Jesus disse, quem quiser viver a sua vida vai perder a que eu tenho. E quem quiser viver a minha vai ter que abrir mão da sua. Se você soubesse o que é essa vida abundante, quando nós experimentamos essa vida abundante, nós não abrimos mão dela por nada. Existe uma força por trás do sucesso verdadeiro. Ela se chama sabedoria. E a sabedoria é um grande princípio para você viver. Tem gente vivendo sem sabedoria e não sabe que todo problema é um problema de sabedoria. Quando você encontra, por exemplo, sabedoria para os relacionamentos, você vai ter nas mãos uma chave para destravá-los. Por que você acha que nós temos as conexões e os relacionamentos que nós temos hoje como pastores e líderes? Saí para tomar um sorvete essa semana lá na Alite. Quem sabe onde é a Alite? Aí cheguei lá e encontrei o Tiago Brunet tomando sorvete lá. Você acha que foi assim que aconteceu? Fui lá na Havan tomar um café, cheguei lá, o pastor Eibe Uber estava lá. E por acaso eu encontrei com ele. Não. Eu simplesmente peguei o que eu aprendi na palavra e coloquei em prática. Vou dar um exemplo. Primeiro treinamento que eu fui do Tiago Brunet, eu e a pastora Ana, eu levei uma cesta, um negócio grandão, cheio de produtos regionais do Acre. Porque a Bíblia diz que os presentes te fazem assentar à mesa com os reis. Com quem que eu queria sentar à mesa? Com ele. 400 pastores, 3 dias de eventos, só quem sentou com ele, eu e a pastora Ana. Porque o pastor é inteligente? Não, porque está na Bíblia. Eu só aprendi e coloquei em prática a sabedoria milenar. Só isso. Tudo que nós temos vivido é consequência do que a gente aprende. Sabe, quando você encontra sabedoria para os negócios, para as finanças, sabe, você encontra uma chave para você ganhar dinheiro, para você ser bem sucedido no universo econômico. O problema é que a gente busca sabedoria para uma área, mas abre mão da outra. E para você ter uma vida abundante, você precisa ter sabedoria, viver com sabedoria em todas as áreas da sua vida. Quando você encontra sabedoria para viver o ministério, para aprender, para ensinar, para qualquer área, ela vai te levar para uma outra estação da tua vida. Então a vida envolve essa coleção de princípios, a Zoe, a vida abundante, o caminho para ela. O primeiro caminho que eu quero apresentar para você hoje é que o caminho é viver uma vida de princípios, sabe, segundo a palavra. E quando
você olha para isso, a gente percebe que se nós tirarmos as colunas dessa igreja, o que vai acontecer com ela? Tem engenheiro aí? Não precisa ser engenheiro, né? Se tirar as colunas, o que acontece, gente? Se você tirar as colunas desse edifício chamado vida, ela vai cair, ela vai ruir. Se você quebrar os princípios são que sustentam a vida abundante. Eu vejo hoje que tem muita gente que não entendeu isso. E que acha que a vida abundante está num cumprir de regras, não digo nem de regras, porque princípios são regras, mas de ouvir, mas que não pratica. Sabe, a vida é feita de fundamentos, de escolhas, de caminhos, e quando você acerta o caminho dos princípios, não tem erro. Paulo, ele vai deixar isso muito claro, ele diz, não se engane, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, e nisso não tem acepção de pessoas. Tem pessoas que não são cristãs, mas cumprem determinados princípios cristãos, não entregaram sua vida a Cristo, mas em algumas áreas da vida elas cumprem princípios, e elas são abençoadas por cumprir princípios. Só que se elas morrerem hoje, elas vão para o inferno. Porque Jesus é o único caminho. Mas tem gente que aceitou Jesus e se morrer hoje vai para o céu, mas vai viver uma vida atribulada, uma vida, sabe, de perdas, uma vida que não era para viver aqui na terra. Por quê? Porque mesmo entregando sua vida para Cristo, insiste em quebrar princípios. Agora, o que é o ideal? É você entregar sua vida a Cristo, que garante a tua eternidade, e você viver uma vida de princípios que te garante uma vida abundante aqui na terra. Quem está me entendendo? Muito do que as pessoas vivem hoje, do que vão viver amanhã, é o resultado das suas ações. Quando você encontra esse caminho e você decide viver por ele, ele pode mudar a tua vida radicalmente. E vou te falar mais, para sempre. Não é uma mudança temporária, é para sempre. Você precisa entender uma coisa. Quando Deus estabelece princípios, sabe, cada mandamento de Deus não é um capricho da divindade. Não é um capricho de Deus, sabe, não tem gente caprichosa que diz assim, vai e coloca essa garrafa ali naquela cadeira, por quê? Não, porque eu quero. Só porque eu quero. Não é isso. Os mandamentos de Deus não são caprichos divinos, não. Os mandamentos de Deus, sabe, são direções que Ele dá para mim e para você. Sabe, é o manual do fabricante para que eu e você possamos viver uma vida abundante. Um carro, quando você compra, ele vem com o manual do fabricante. A Bíblia é o manual de como o ser humano funciona. E quando Deus proíbe determinadas atitudes, é porque Ele está dizendo assim, se você for por aí, vai dar ruim. Se você for por esse caminho, vai quebrar. Se você não botar água no carro, no radiador, você vai rodar alguns quilômetros, mas vai quebrar. Sim ou não? Né, Luiz? Não dá. Não são caprichos de Deus. Não. Ele está dizendo, Ele nos deixa orientações para que a gente possa viver bem aqui, ter a vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria em meio às dificuldades, às lutas que todos nós passamos. Por isso que Ele diz que é uma paz que excede todo entendimento. Agora, quando a gente olha para esse conjunto de leis, decretos, mandamentos que Deus diz que se nós vivermos por Ele, nós encontraremos vida, nós viveremos de verdade. A primeira lei que eu quero falar com você hoje, nesse final, é a lei da promoção. Como eu falei, a gente precisa entender que nós somos chamados para viver uma vida de progressão.
A Bíblia diz de glória em glória, de vitória em vitória. E tem gente que parou no tempo, sabe? E aí quando a gente olha para essa lei da gente viver em sucessivas promoções, é como eu disse, sabe? Dá um nervoso ver o que se tornou a vida de muitas pessoas. Que não crescem, não avançam, sabe, não aprende uma nova habilidade, a vida entrou num loop e eles não percebeu que já se passaram 2, 3, 4 anos e nada mudou. Nós fomos feitos para crescer. O livro de Provérbios, que é o manual da sabedoria, a Bíblia vai dizer, aquele que é sábio se torne mais sábio. Se torne ainda mais sábio. Ele diz, aquele que é entendido se torne ainda mais entendido ou aprenda coisas novas. Cada um de nós precisa entender que nós somos chamados para crescer, para viver a vida em etapas, em estações. E cada estação, como eu falei no início, requer um novo eu. E eu não posso viver do jeito que eu vivia antes, nem do jeito que eu vou precisar viver depois. Eu preciso viver, eu preciso ser o eu que Deus espera que eu seja para viver a etapa e a estação que Ele tem para mim viver hoje. É isso que a gente precisa entender. Sabe? E quando você não cresce, e você é um líder, e todos nós aqui somos líderes, porque se você é pai ou mãe, você é líder. Se você tem amigos, você é líder, porque liderar é influenciar. Todo cristão foi chamado para influenciar. E o problema de você não crescer é que quando você não cresce, tudo que está atrás de você fica emperrado. Se você não cresce, tudo que está ligado a você também não vai crescer. A tragédia de um ministério, de uma empresa, de uma instituição, de qualquer organização, sabe qual é? É o seu líder não crescer. Porque se o líder não cresce, quem está debaixo dele, quem está atrás dele também não vai estruturalmente falando, não vai crescer. Eles não florescem. E se eles não crescerem, eles não vão viver a vida abundante que Deus tem para eles. Quem está me entendendo, gente? Você entende agora por que eu não paro de buscar conhecimento? Por que eu não paro de buscar novas conexões? Por que eu não paro de aprender? Por que eu não paro de buscar novas experiências? Porque se eu parar de crescer, você para. Espiritualmente falando, é lógico que profissionalmente, aí você já depende de outros líderes que você tem no seu trabalho, que se eles não crescerem, você também não cresce. Eu sei que você não gosta, mas tem tanta coisa que você faz que eu não gosto. Olha para quem está do teu lado. Fala assim para ele, ó. Ao invés de você criticar, quando ele viaja para aprender, você deveria ajudar ele a pagar as despesas. Porque ele está investindo em você. Quem aqui já foi abençoado pela palavra de alguém que veio pregar aqui na nossa igreja? Tem filhos que nasceram aqui por causa de palavras proféticas liberadas. E sabe por que essas pessoas vieram aqui? Porque eu me propus a crescer, porque eu me propus a me conectar. Porque eu sei que eu crescendo, você vai crescer. Quanto mais eu crescer, mais você cresce. E quanto mais você cresce, mais quem está ligado a você cresce. Você precisa abrir a sua mentalidade, ao invés de criticar quem quer crescer, ajuda. Olha a sabedoria. O tolo, ele critica quem está acima dele e quer crescer. O sábio torce pelo crescimento, ajuda se for possível. Por quê? Porque ele sabe que do crescimento de quem está acima depende o crescimento dele. Por isso que a Bíblia fala acerca de que quem é sábio se torne ainda mais sábio. Sabe, quando eu invisto na minha liderança, quando eu invisto no meu crescimento, eu estou investindo no seu crescimento ministerial, no crescimento da sua família, no crescimento da sua empresa, no crescimento da sua vida emocional, em todas as áreas da sua vida. Você deve ter acompanhado agora
nos Estados Unidos, e eu já vou caminhar para encerrar, filas para comprar o iPhone 15. E não tinha para todo mundo, né? Nada contra. Mas mais importante do que ter um smartphone atualizado é você ter uma vida atualizada. É você crescer. Porque a vida abundante, ela é construída por uma vida de princípios e por uma vida de crescimento. É lógico que não adianta você crescer fora de princípio, porque a pior coisa que tem é você crescer e dar certo naquilo que você não foi chamado para fazer. A pior coisa que tem é você crescer sem que isso seja construído sobre princípios, porque vai ruir, vai cair, não vai suportar o peso. Mas quando você entende a importância, a vitalidade de uma vida de princípios e viver uma vida de crescimento, agora, quando você entende que nós precisamos viver de promoções em promoções, ou seja, uma vida de crescimento, para você poder viver uma vida de crescimento, tem 3 coisas que você precisa entender. Eu vou falar sobre uma só hoje. Lembre que isso é uma série, e você só vai ter acesso à receita do bolo para poder viver essa vida abundante se você estiver nos outros cultos. A primeira coisa que você precisa entender, a primeira lei da promoção, é que promoção exige obediência. Diga comigo, promoção exige obediência. Você só vai ser promovido se você seguir as últimas instruções que você recebeu. Não adianta nada você tentar receber novas instruções se você ainda nem obedece às que você já recebeu. Como que Deus vai te entregar coisas novas se você ainda nem... Como que você vai para a primeira série se você ainda não aprendeu nem a ler e escrever, que é o básico? Toda promoção exige obediência. A Bíblia está cheia de instruções. E se você não obedecer às instruções de agora, você não vai receber mais instruções. A Bíblia diz que aqueles homens, eles vêm até Jesus, e Jesus manda que eles fossem ao templo se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia diz que no caminho, o que aconteceu? Eles foram curados. No caminho. A Bíblia está cheia de instruções simples, que se você não obedecer, você não vai receber, você não vai viver os resultados. Cheia de instruções simples. Vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Você acha que isso é complicado? É difícil obedecer isso, sim ou não? Não. Você ir num rio e dar 7 mergulhos. Você pode pular de facada, no outro você pula borrachinha. Quem sabe qual é o pulo da borrachinha? Hã? Vocês não sabem, gente? Você pula, agarra as 2 pernas assim e cai só a borrachinha no meio. Vocês não sabem de nada, vocês não foram criança, não. Hã? Difícil mergulhar, não. A Bíblia está cheia de instruções simples. Pega o dedo, cuspe, passa na terra e passa no olho. E quando ele obedeceu, o que aconteceu? Foi curado. Se você não obedecer às instruções que você já recebeu, não tem por que você receber instruções novas. Toda promoção, ela acontece no caminho da obediência. Tem coisas que Deus já falou com você, tem coisas que você já sabe que deve fazer, que você já deveria estar obedecendo e você não está. Enquanto você não obedecer o que você já sabe, não tem nada novo para te falar. Deus não tem nada novo para entregar para quem ainda não está vivendo o que Ele já entregou. Quem está me entendendo? Quer ser promovido? Obedece o que você já conhece, que Deus vai te levar para um outro nível. Deus vai te levar para uma nova estação. A Bíblia está cheia dessas instruções. Então a única coisa que você precisa saber é o que fazer em seguida. É o próximo passo. Tem gente que quer saber o projeto completo. Não. Você só precisa saber qual é o próximo passo que você precisa dar. Dá o próximo passo, porque o outro vem depois. Eu não sei se você viu em Dubai,
Dubai tem um prédio muito conhecido, que você está aqui, ele é um prédio de vidro muito alto, e você está aqui, você olha, é como se não tivesse piso. Aí você coloca o pé como se fosse no vácuo. Quando você coloca, o piso aparece, o piso está lá. Só que pelo calor humano, quando o pé se aproxima, ele aparece. E é assim com Deus. Você só precisa saber qual é o próximo passo. Você não precisa saber o final da história. Você só precisa saber que o final da história, se você seguir princípio, vai ser o melhor possível. Você só precisa saber que o final com ele vai ser muito melhor do que o começo. Você só precisa saber que se você seguir as instruções dele, você não vai se arrepender. Mas tem gente que quer saber o plano inteiro para poder obedecer. Pastor, como é que vai ser a igreja em Porto Velho? Não sei. Eu só sei o que eu tenho que resolver amanhã. Amanhã eu sei que eu tenho que resolver um monte de coisa sobre a igreja de lá. Mas como vai ser, eu não sei. Eu só sei o que Deus quer que eu faça amanhã. Depois que eu fizer o que eu tenho para fazer, que Deus já me falou que eu tenho que fazer, aí Deus vai me dar uma instrução nova. Se eu não seguir o que Deus me instruiu, não tem por que Ele me falar mais nada. As promoções, o crescimento, ele vem no caminho da obediência. A minha vida sempre foi feita assim. Eu conheço vários líderes do Brasil, mas tem um cara que é o Júlio Vertúlio, que é meu amigo. E recentemente eu tive o privilégio de ser convidado por ele para escrever o prefácio do próximo livro dele. Eu falei, Jesus está voltando mesmo, está tudo de cabeça para baixo. O poste está mijando no cachorro. Porque eu fazer o prefácio do livro do meu mentor. Está tudo de cabeça para baixo. E eu perguntei para ele um dia, eu falei, cara, por que você tem tanto resultado em tudo que você faz? Ele é bem sucedido como pastor, ele é bem sucedido como escritor, ele é bem sucedido como mentor, ele é bem sucedido como empreendedor. Ele é CEO do Instituto Siloé. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, quando eu aprendo algo, eu aplico imediatamente. Quando eu aprendo algo, eu aplico imediatamente. E isso é que me leva para o próximo nível. Porque quando eu aplico, quando eu estou vivendo o que Deus já me entregou, Deus vai me levar para uma próxima estação. Sabe, a Bíblia diz para você ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Não adianta você ser um comedor de sermões. Não adianta você saber tanta coisa, mas não aplicar nada. Você aprende sobre perdão, mas não perdoa. Você aprende sobre generosidade, mas não é dizimista e nem ofertante. Você aprende sobre discipulado, mas você quer andar sozinho. Você aprende sobre comunhão, mas você não quer papo com ninguém. Você não quer ninguém na sua casa, nem quer ir na casa de ninguém. Você aprende sobre tantas coisas, mas não coloca em prática. Deus não vai avançar as instruções que Ele tem, além do seu último ato de obediência. O teu último ato de obediência define o próximo passo de Deus na tua vida. Tem pessoas que perdem o timing. Porque obediência atrasada é desobediência. Eu estava no Rio de Janeiro quando Deus falou comigo sobre a igreja de Porto Velho. 2 horas depois eu estava fazendo ligações. 2 horas depois eu estava fazendo ligações. 1 semana depois eu estava com um prédio com 1 ano de aluguel 0,800. 45 dias depois, nós estamos com som, com luz, com ar-condicionado, tudo preparado. Rápido. Você tem que pegar, tem coisas que tem um time. Se você não fizer naquela hora, é por isso que Provérbio vai dizer que a sabedoria clamou pelas ruas, a sabedoria clamou tanto e ninguém deu ouvidos, que chega uma hora que a Bíblia diz, clamareis e eu não os ouvireis. Porque chega uma hora que diz, já passou. Obediência atrasada é desobediência.
O texto que nós lemos, Deus desafia o povo a viver uma vida de princípios, a viver uma vida de crescimento. E se você deseja viver uma vida abundante, você precisa entender que a sua vida precisa ser uma vida de constantes crescimentos, constantes promoções. Mas se você quer viver uma vida de constante crescimento, primeiro, a obediência, a promoção é gerada pela obediência. Domingo nós vamos falar sobre mais duas que vão te levar a viver uma vida de crescimento, de evolução constante e, consequentemente, uma vida abundante. Porque quem está parado, você nunca vai viver a vida abundante, porque Deus não chamou ninguém para ficar parado. Mas também não adianta se mover dentro do rio se você é um leão. Também não adianta se mover na hora errada, no tempo errado. E como que eu posso saber o tempo, a hora e o lugar? Princípios. Está tudo na palavra. Se você deseja viver uma vida abundante, você precisa entender que essa vida está escondida atrás de uma vida de princípios. E se você deseja viver uma vida de promoções, você precisa entender que a vida de promoções está escondida atrás de uma vida de obediência. A próxima instrução está esperando você obedecer aquilo que você já aprendeu.